Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja muito bem-vinda a esta live. Nós estamos dando início agora à nossa live Espiritualidade, Mística e Educação em Edith Stein. Eu me chamo Magna Rocha. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesta noite para receber o nosso convidado, Everaldo dos Santos Mendes, né, que inclusive já está aqui conosco, e nós vamos... não, ainda não. Ainda não. Mas nós estamos aqui para conversar hoje sobre a suprema arte da educação em Edith Stein. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Boa noite, Padre Rafael, boa noite, Meire, boa noite, Odete, boa noite, Ivani. Muito bem-vindos. Everaldo já está aqui conosco. Essa live é uma parceria da Pastoral Universitária da PUC São Paulo, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, do Grupo de Pesquisa. Boa noite, Everaldo. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Você me ouve bem? Sim. Sim, eu te vejo e te ouço bem também. Que Estou bom. ajeitando aqui aquele meu estúdio. Hã? Estou ajeitando aqui aquele meu estúdio. Isso, ajeita teu estúdio assim, super mega profissional. Você tá bem? Seu dente tá bem? Tudo bem, Magna. Seu Obrigado. estado de saúde geral está bem? Obrigado. Estou melhor agora. Ótimo, que bom. Então, só apresentando aqui, né, essa live, como eu já ia falando, é uma parceria do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, a Pastoral Universitária da PUC São Paulo, o Grupo de Pesquisa Teologia, Gênero e Educação da PUC do Paraná e do site e Instagram Edith Stein, Estudos Integradores da Pessoa Humana. E hoje, com muita alegria, nós recebemos o Everaldo Santos Mendes, direto de Feira de Santana, na Bahia. Isso? Acertei, né, Everaldo? Sim, sim. Que também participa lá do grupo de pesquisa da Clélia Peretti e da PUC do Paraná. E hoje nós vamos conversar sobre a suprema arte da educação em Edith Stein. Everaldo, mas antes de a gente entrar nesse tema tão belo, né? Eu queria apresentar ainda mais um pouco você. Eu vou falar aqui só muito rapidamente, né? Que você é doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, a PUC Rio, reitor do Instituto Edith Stein, Stein, né? A sigla Stein. E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória steiniana, né? Sempre quem chega por aqui, os nossos convidados, já tem uma trajetória de estudo, de pesquisa, né? No caso, você já tem seu doutorado. Mas me conta um pouquinho, assim, como foi que você conheceu Edith Stein? Como foi que lhe despertou esse desejo, né, intelectual? É interessante, a gente conversou hoje, você disse, eu não conhecia Edith Stein na igreja, eu conhecia Edith Stein na universidade, né? É o meu caso também, o caso de tantas pessoas que passam por aqui, né? Nós temos, embora Edith Stein seja uma santa, Santa Teresa Benedita da Cruz, mas cada vez mais ela tem sido conhecida realmente no ambiente acadêmico, como referencial teórico, uma mulher que tem uma gama assim, de produção mesmo, né? Uma obra vasta, muito profunda, né? Que muitas pessoas têm se encantado por ela. Eu queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória, como foi, o que foi que te encantou em Edith Stein. Mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigado. Boa noite, professora Magna Mendes, e eu vou te chamar de Mendes, porque é algo que nos liga, né? Não Isso, é sei como, verdade. mas Somos nós quase somos primos.
E boa noite para cada participante, né, que está aqui conosco e para aqueles que nos assistirão depois também, né? Eu quero, para falar desse tema, antes de, como a professora Magna colocou, a suprema arte da educação em Edith Stein, eu quero começar pedindo licença poética para, de certo modo, sensibilizar para uma escuta e para uma participação deste tema. Eu quero começar com o poema da Adélia Prado, Ensinamento. A minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Naquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela me deitado, até essa hora no serviço pesado. Pôs pão e café, colocou o tacho no fogo com água quente. E não falou de amor, essa palavra de luxo. Adélia Prado. Que Bem, bonito. para Já prossiga. falar de Santa Maria Bethânia, professora, eu não ando só. E esse não andar só é muito importante para falar, porque nós não estamos aqui para falar de uma pedagogia meramente conceitual. Nós estamos aqui para falar de relação entre pessoas, né? E eu quero, de certo modo, aqui homenagear aqueles que contribuíram para que Edith Stein chegasse até nós, né? Antes da minha trajetória aqui, a gente teve outras pessoas, né, que contribuíram muito para a difusão do conhecimento de Edith Stein na terra de Santa Cruz. Eu vou utilizar esse nome bem originário para falar do nosso pedaço de chão aqui, que é o Brasil. Uhum. O primeiro deles, eu vou passar bem rapidinho, até para chegar ali no meu momento, né? O primeiro deles é o Alceu Amoroso Lima, que ele publicou ali, Irmã Teresa Benedita da Cruz, na revista A Ordem, dos Franciscanos de Petrópolis, em 1948. Em seguida, nós tivemos o Michel, que publicou na revista, que escreveu Edith Stein, Marte, Judia e Cristã, em 1950 e foi publicado no Chile, na revista Estúdios, em 1952. Lembrando de que a PUC Chile tem um centro interdisciplinar em Edith Stein, né? Em seguida, nós temos a obra que é assim o primeiro livro, na verdade, que nós temos aqui da Edith Stein, que é da Maria Ana Nabuco. Edith Stein. Esse livro para nós assim é muito importante, né? Uhum. Ele foi publicado aqui em 55, né? Depois nós temos um frade franciscano que tinha um pé ali no teatro dos frades menores ali de Petrópolis, que é o Gabriel Castro. E ele publica, né, em 65 tem a peça de teatro Edith Stein na Câmara de Gás, né, que foi traduzida ali pelo nosso grande poeta Manuel Bandeira. Isso aqui é uma obra Uhum. muito, muito importante para nós também. Eu vou dar um pulo aí na história, até porque a gente teve um momento aí muito delicado na história do Brasil, né? Só um E minutinho, o Everaldo. A irmã Jacinta está aqui e ela está dizendo que ainda não conseguiu ouvir. Irmã Jacinta, se a senhora consegue fazer leitura labial, tente primeiro aumentar o seu volume e, se não der certo, a senhora sai da live e entra novamente. Não sei se eu ajudei, mas ela mandou mensagem aqui dizendo que não está conseguindo ouvir. Uma honra ter a irmã Jacinta Turolo Garcia também aqui conosco, assistindo essa live. Espero que ela consiga nos escutar. Pode continuar, Everaldo. grato, Magna, a irmã Jacinta, que é a próxima de quem eu devo falar, né? E seria muito bom que ela estivesse, né,
porque eu vou dar um salto aí na história para falar de 1998, que é quando a irmã Jacinta, ela está reitora, a irmã Jacinta, que é doutora em Edith Stein, é reitora da Universidade Sagrado Coração, em Bauru, né? E tem uma palestra que ali, em 98, Santa Edith Stein, da Universidade aos Altares. E a partir dali, através da professora Ângela Alice Belo, também que começa, através da irmã Jacinta, a professora Ângela Alice Belo começa a vir ao Brasil, e aí tem toda, ela tem contribuído, irmã Jacinta, para falar desse segundo momento, eu vou falar de momentos, né? Nesse segundo momento é muito importante aí a contribuição da, da professora doutora irmã Jacinta Turolo Garcia e da professora Ângela Alice Bell. Aqui também a nossa homenagem a essas duas grandes mestras que contribuíram. E então chega, bem, eu conheci Edith Stein no século passado. Eu estudava psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes e através do professor, né, e do frade Frei Gabriel Hamberg, né, que é carmelita, ele é um holandês, é psicólogo também, ele estuda, ele tem assim contribuído muito com a difusão do conhecimento de Edith Stein e na igreja de Santa Teresa Benedita da Cruz. Né? Frei Gabriel é uma... Licença, a Cecília está só te acrescentando aqui que a palestra que você citou virou uma publicação, um livro publicado pela EDUSC, chamado Edith Stein, da Universidade aos Altares. Obrigado, professora Maria Cecília. E ali eu dei um pulo, desculpa, sem falar também da conferência da professora Ângela Alice Belo, que culminou nessa obra aqui, Introdução à Fenomenologia. Né? Uhum. E é muito importante também, foi uma conferência que a professora Ângela Alice Belo proferiu ali na Universidade Sagrado Coração, em Bauru, tem a contribuição do professor Miguel Manfu, e grato, professora Parisi, por essa contribuição, e a ideia é que a gente possa conversar também com as pessoas, né? Não é Isso. questão bancária. O pessoal aqui vai entrando e vai contribuindo. Eu quero saudar também a irmã Adaís Berger, que está aqui conosco. Muito obrigada, muito bem-vinda, irmã Adaís. Pode continuar. Obrigado. Então, através do professor, do Frei, eu estudava psicologia, né, na Universidade de Mogi das Cruzes, muito angustiado, muito zangado ali com o positivismo. E aí eu conheço o Frei Gabriel, que também é psicólogo, pela Universidade de Mogi das Cruzes, e a gente começa a conversar sobre fenomenologia, e é aí que ele me apresenta Edith Stein e o Frei Tito Brandsma, que morreu no dia 26/7 de 42 também, no campo de concentração de Dachau. É uma grande figura, pouco conhecida aqui também no Brasil. Eu centrei ali, enquanto psicólogo, né, na Edith Stein, e através do Frei, o Frei foi quem me falou também, o Frei Gabriel Hamberger, foi quem me falou pela primeira vez da irmã Jacinta, né? E aí eu começo a frequentar ali aqueles momentos originários aí. Nesse momento você estava cursando psicologia, né, em Mogi das Cruzes. Sim, sim. Isso. Que ano foi esse, Everaldo? 99, né? 99. Isso Irmã mesmo. Jacinta, a primeira conferência que a professora Parisi colocou aí, que foi publicada, foi uma conferência de 98, né? E o Frei Gabriel, ele já me falou dessa conferência em 99, né? E é aí que eu começo a me aproximar desses eventos, né? Pouco se falava de Edith Stein. Quando a gente falava de Edith Stein, alguém perguntava Wittgenstein, né? Não, Edith Stein, né? Só para dizer que é a partir daí que eu começo uma aproximação com Edith Stein. Eu termino o curso de psicologia, mas ainda eu estou ali fazendo leituras do Heidegger e chegando a Edith Stein.
Né? Uhum. Para dar um passo a mais, né? É quando eu decido fazer o meu mestrado em Edith Stein, né? Tudo muito, as portas muito fechadas, inclusive nas universidades católicas. Né? Uhum. E para isso eu quero agradecer também aqui, homenagear a irmã Maria Ambrosio, que ela era presidente da CRB Nacional, e também o irmão Claudino Falqueto, ex-provincial marista, né, que foram as pessoas que me conduziram à PUC Paraná, né, ali Uhum. em 2011, onde eu fiz o meu mestrado, sob orientação do professor Márcio Luiz Fernandes, e com a grande contribuição da professora Clélia Peretti, que não Uhum. está orientadora, mas de fato foi uma orientadora. E nesse período eu fiquei com um pé na PUC-PR e um outro pé na Argentina, porque passei 2 anos no doutorado em filosofia, porque a Faculdade Católica de Filosofia perdão, a Universidade Católica de Santa Fé na Argentina, ela tem na Edith Stein como patrona da Faculdade de Filosofia. Né? Então Uhum. nós temos um pesquisador de Edith Stein lá, que é o professor doutor Aníbal Fornari. E eu Uhum. passei estudando Edith Stein na Argentina, onde tive a oportunidade de conhecer um grande fenomenólogo também, que foi o Michel Henry. Uhum. Maravilha. E, Então você finalmente, começou na psicologia, foi para filosofia, teologia. isso, a E, teologia, a filosofia. Finalmente, eu defendi o meu doutorado na PUC-Rio, né, onde eu tenho ali a tese O Estado em Edith Stein. uhum. Ô, Everaldo, mas naquele primeiro momento lá na psicologia, que mal se ouvia falar em Edith Stein, que as pessoas nem sabiam quem era ela, o que foi que te chamou a atenção ali, no primeiro momento, assim, que te fez querer já fazer teu TCC sobre ela, assim, com toda essa, com toda essa falta né, de sucesso, vamos dizer assim, o que foi ali que te chamou no primeiro momento a atenção nela? Bem, o fio ali condutor foi a fenomenologia. Porque na Aham. Universidade das Cruzes, nós tínhamos um componente curricular, nós tivemos um componente curricular, e tem até hoje essa cadeira lá, que é a psicologia fenomenológico existencial. Né? Claro que não se estuda Edith Stein. Né? Uhum. A ideia é sempre Heidegger, Russell, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, é por aí. Né? Mas através do Heidegger, o Heidegger foi o link para conversar com Frei Gabriel sobre a questão do sentido do ser. Né? E a questão do sentido do ser em Heidegger, né? O Dasein, ele se distingue de pessoa. Então eu dei um passo, eu diria ali, não tão maduro, viu, Magna? Mas eu Uhum. dei um Foi um passo mais intuitivo do que maduro, passo, né? sim, sim, da noção de Dasein em Heidegger para a noção de pessoa em Edith Stein. E eu penso que Uhum. pessoa é aqui agora o link para a gente prosseguir. Né? Esse eu Aham. que se sente livre, que possui um corpo vivente, que possui uma psique e que possui um espírito. Né? Maravilha. Então vamos adentrando aqui, né? Muito bom conhecer um pouco da tua trajetória. Claro que uma trajetória rica, pessoal, né? Cada história assim não dá pra gente. Ah, eu tô incomodada com esse fone aqui, tá me... Não sei se está na posição errada aqui, mas enfim. Não vamos deixar que um fone atrapalhe a nossa live. É, a gente vai falar hoje sobre essa questão da educação, né? Você escolheu, inclusive, um texto muito belo aqui. Eu, particularmente, assim, reler esse texto me emocionou, né? Um texto pequenininho chamado A Arte Materna da Educação, né? Das obras completas de Edith Stein, da versão aqui dos escritos antropológicos e pedagógicos, né? E muito, muito bonito, assim. A gente vai conversar um pouco, falar sobre a educação a partir um pouco desse texto que eu queria que você
fosse nos apresentando, mas nos situa um pouco assim sobre essa questão educativa, é, vai introduzindo aqui as pessoas que nos assistem, né, nesta temática tão rica, nesta temática tão desafiante, né, mas que Edith Stein soube tocar em aspectos assim tão delicados, como uma verdadeira artista mesmo, né? O nome do texto é A Arte Materna da Educação. E o tema da nossa live é a Suprema Arte da Educação. Então, seja lá como for, nós estamos aqui fazendo arte. Você já começou até com um poema aí, então vamos, vamos entrar nessa trajetória aqui, né? Nessa questão educativa, hein? Nos situa um pouco, Everaldo. Então, para prosseguir, eu quero pegar aqui duas palavras-chave. Uhum, Começo aqui o nosso encontro falando dos nossos mestres, né? uhum, Wittgenstein não pensa um ser humano isolado, in vitro, como pensou a modernidade. A pessoa é relação, né? Relação consigo mesma, né? Relação com a alma da alma, e desse lugar que é a alma da alma, que ela vai se abrir para relações interpessoais e, bem, é por aí. E a pedagogia é. Então, não se trata de um modo de conceber e de fazer educação conteudista. Não que a gente despreze conteúdos, não é por aí. Né? Mas os conteúdos, eles não são fins da educação, eles são meios para se chegar a determinados fins. Né? E o que é muito importante aqui na figura do mestre? Isso aparece muito naquela. Everaldo, só um minutinho. Eu queria saber, vocês estão nos ouvindo bem? Vocês nos ouvem? Eu tenho a impressão que está meio baixo o som do Everaldo, não sei se é só impressão minha. Vocês estão nos ouvindo bem? Me ouvem bem? Ouvem bem o Everaldo? Só nos posicionem aqui para a gente seguir. Eu estou com o volume máximo aqui, tá? Aham, deixa o pessoal comentar aí. Sim, sim. Estão todos nos ouvindo, né? Está ótimo. Então, vamos prosseguir. Então, está todo mundo ouvindo bem. Então, tá bom. Ótimo, obrigada. Continua, Everaldo. Então, falar em educação e Edith Stein, nós não estamos falando, né, simplesmente de apreensão de conteúdo, né? O Everaldo está meio baixo, está dizendo aqui. Se você puder, assim, só se aproximar mais um pouquinho, assim, faixa da cadeira mais para perto, porque aí a sua voz fica mais próxima já que você está sem fone. Ok. Então, estamos falando de relação, né? Uhum. Lembrando de que tem um tema, perdão, tem um tema, vamos chamar assim, importantíssimo aqui, que é o tema da empatia, né? E eu comecei falando ali de uma peça de teatro que está escreve, né? Que é um diálogo entre Russo e Tomás de Aquino, né? Que ela Uhum. coloca muito bem essa questão dos mestres, né? Quando ela diz quem foram os mestres, né? De Tomás, né? E etc. De São Tomás, de Russell, né? Para falar um pouco dessa relação com os mestres, né? E esse lugar aqui também, que é essa sala de aula como espaço empático, né? É uma sala de aula que é uma pedagogia do amor, não uma pedagogia do temor. E o que é mais importante aqui? É o exemplo, né? O professor como exemplo, o mestre como exemplo, e daqui a pouco ela vai falar do cuidado que se tem com essas relações das crianças com os adultos, porque nem sempre os adultos são exemplo para as crianças. Em alguns casos, até ela recomenda que se evite essas relações. Né? Mas eu quero, então, chamar a atenção para essa pedagogia do amor, não é uma pedagogia do temor, o espaço da sala de aula, o espaço da educação informal aqui é um espaço de amor, e que nós temos aqui a figura de um mestre, né? Porque Edith Stein, ela pensa, e não é que ela é uma ambientalista, não é, ambientalista, perdão, não é ambientalista que eu quero me falar, eu quero falar de natismo
é ambientalista, mas não ambientalista no sentido de meio ambiente. Porque nós temos três grandes teorias ali, que é inatismo, ambientalismo e interacionismo. Né? A questão aqui é outra. A questão é essa interação com o meio, mas no sentido de o ser humano, e aqui eu já fico lembrando dos casos, alguém deve estar pensando aí no caso de Amália e Camara, as meninas lobo, mas o ser humano ele é um ser em potência, e ele encontra, isso ela mostra muito bem no diálogo de Russo com Tomás de Aquino, ele se desenvolve a partir de um encontro com os seus mestres. Né? Então, o papel do educador, né? E principalmente ela vai colocar aqui no primeiro momento a mãe autêntica, depois uma grande pessoa, eu estou usando termos técnicos da Edith, né? Que é a professora, né? E a gente precisa de ver que lugar, eu diria aqui como psicólogo, que essas figuras ocupam na psique dessa pessoa. Mas para chegar lá, eu só queria falar dessas duas questões aí primeiras, como já foi anunciado, a gente se pautou aqui nessas duas conferências de 32 que nós que a arte materna da educação, que são duas conferências que Edith Stein faz na rádio, né? Em 1932. Num dia ela faz uma conferência, a primeira é no dia 1º de 4 de 1932, que ela fala da educação infantil, né? Eu estou usando uma linguagem nossa, e no dia 3 de 4 de 32 ela faz uma outra conferência, onde ela fala da criança ali durante a idade escolar. Né? Uhum. Então, é a partir dali que eu quero conversar aqui, possibilitar essa conversa, e eu estou com um texto, eu fiz questão de estar aqui com o texto e fazer um percurso no texto, dentro daquilo que é possível, levantando alguns pontos, né? Eu quero Uhum. conversar em torno desse texto. Então, como Ok. fenomenóloga, na primeira conferência, a primeira coisa que ela coloca ali é a questão da vivência. Tá? Ela pergunta: com que direito pode uma mulher que não é mãe falar para outras mães, né? Para outras mulheres, perdão, sobre a educação dos seus filhos? Né? E aí ela começa a situar de qual é o lugar que ela fala. Ela fala do lugar da psicologia, do lugar da pedagogia, e também ela se põe aí como ser humano. Ela diz que Uhum. ela já foi criança, ela diz que já viu crianças se desenvolverem, crianças aprenderem, etc. Tá? Então, é a partir daí que ela coloca esse lugar Uhum. enquanto ser humano. E ela começa de um ponto que ela diz: tomando o conjunto de todas as minhas experiências e conhecimento neste setor, posso dizer que estou convencida de que nenhum poder natural pode comparar-se em sua importância com a influência da mãe enquanto se refere ao caráter e o destino do ser humano. Né? Então, essa mãe como essa grande pessoa aí na existência ou na vida, diríamos assim, do ser humano. E ela diz: é misteriosa a relação da mãe com a criança. Né? Ela mostra que mesmo depois desse momento, né, de corte do cordão umbilical, né, permanece ali um vínculo, né, entre a mãe e a criança, a tal ponto da mãe perceber quanto que a criança está correndo perigo. Né? Isso é Uhum. muito importante para Edith Stein. Então, e ela vai falar dessa autêntica mãe. Né? O que é a mãe autêntica? Aqui se aproxima, talvez, com a mãe suficientemente boa de Winnicott. Né? Porque qual é a primeira tarefa da mãe? Estar para seu filho. Quer dizer, estar para a criança. Né? Hum. Aí a gente precisa conversar um pouco do que é esse estar O que para a é criança. esse estar para a criança? Talvez eu vou usar uma linguagem do Winnicott, né? Mas seria que eu vejo que se aproxima muito, né? É a mãe que se adapta às necessidades do bebê, porque o bebê é um projeto de Deus.
não de mamãe. E o grande passo pedagógico aqui é ajudar tanto a mãe quanto, e a mãe aqui, gente, é uma metáfora para falar de um ambiente de maturação, né? A grande questão pedagógica aqui é ajudar a pessoa a descobrir o que Deus quer dela. Porque esse pequeno bebê, como diria Heidegger, esse pequeno ser no mundo, é um projeto de Deus para Edith Stein. Bem, agora nós vamos falar um pouco desse desenvolvimento dessa criança, né? E que lugar que a mãe ocupa na psique dessa criança. Ela coloca esta união natural é o primeiro e mais importante fundamento deste maravilhoso poder que otorgamos à influência da mãe, essa união natural, que permanece durante toda a vida, mesmo após o corte do cordão umbilical. E aí, professor, eu me lembro, no caso tem uma cena de filme aqui da Olga, né? Olga Benário, né? Quando ela foi presa e que arrancaram uma cena muito forte no filme de Olga, que eles arrancam o bebê dos braços de Olga, né? Esta cena para Edith não pode acontecer, né? Não se arranca um bebê dos braços da mãe. Então, o primeiro fundamento pedagógico aqui em Edith Stein é essa união da criança com a mãe. E como segundo temos o que ela coloca de ductilidade da jovem alma nos primeiros anos de vida. Essa questão dúctil, né? Que parece que vamos... Perdão porque eu estou aqui com um texto em espanhol. Mas em língua e cultura portuguesa, poderíamos falar dessa vulnerabilidade, talvez, ou seja, essa criança que é um ser aberto, que se deixa modelar, ou que se deixa afetar, porque tudo que a Hannah Arendt, ela diz na condição humana que tudo aquilo com que a gente entra em contato, automaticamente passa a fazer parte da nossa existência, né? Então essa criança, ela está, o que Edith chama aqui de ductilidade, é essa abertura que a criança tem, né? Nas relações, ou seja, tem toda uma pureza aqui, né? De não se dar conta de algumas coisas e vai se deixando ali. Fique à vontade para me intervir, né? Porque a ideia não é realmente conteúdo, mas uma conversa mesmo que em torno do texto. Eu chamaria atenção aqui, quando ela fala da importância de começar a educar desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia, educar principalmente a questão, a higiene, a regularidade, né? Uma certa contenção do instinto. A pessoa pode dizer assim, nossa, mas tão cedo, né? Pequenininho, já começar essa coisa. E aí ela adverte que se a criança desde cedo ela não vai entrando numa certa regularidade, uma certa ordem, ela se transforma num pequeno tirano, né? Começa a fazer tudo do jeito que quer, na hora que quer, como quer, né? Então, como é forte isso quando a gente vai vendo isso acontecer na prática, né? Não, claro, eu não estou falando do bebezinho muito, mas um bebê que a gente, não, é muito cedo, aí deixa ficar um ano, tá muito cedo para colocar ordem, regularidade, não, deixa mais 2, 3, 4, quando a pessoa vai ver, aquele vira realmente um pequeno tirano, né? Uma criança que entende que ela é simplesmente o centro das atenções e que todos estão ali à disposição desta criança, né? Então ela já dava esse alerta da importância dessas virtudes, né? Que a gente hoje fala pouco, né? A obediência e a ordem. Coisas assim, as palavras estão fora de moda, né, Everaldo? Obediência, ordem. Parece muito. Muito importante para Edith Stein. Este é um ponto importante, né? Porque Edith fala que essa questão do poder da mãe surge obrigação e responsabilidade. Né? Essa criança, nós estamos falando de uma pedagogia que impõe limites. Não sei se impõe a palavra certa, mas que
que apresenta limite. apresenta limite. Não deixa simplesmente, né, seguir Porque essa somente criança, seus instintos naturais. isso, é bem por aí, porque essa criança, naturalmente, ela é egoísta. E Edith Uhum. coloca isso muito bem. Se não tem limite, logo ela se torna a senhora da casa ou a praga da casa também, porque ela usa a palavra. Ela usa essa palavra, a praga, né? É uma palavra pesada, mas que ela usa Uhum. essa palavra. Agora, eu quero chamar a atenção para o quanto que Edith Stein é atualíssima, porque Edith Stein vive numa época que não temos ainda fotografia intrauterina. E ela já dá passos aqui na psicologia pré-natal, porque até ali nós acreditávamos que a criança no ventre materno estava protegida pela placenta, e o que acontecia com a mãe não atingia o bebê. Edith Stein aqui já chama atenção, porque esse primeiro dia aqui para Edith Stein não é o dia do nascimento, é o dia da Uhum. concepção. Né? Uhum. E a mãe também tem que se educar aqui, né? Durante toda a gestação. Né? Uhum. Para que essa criança nasça sadia, para que, eu Uhum. diria alguns behavioristas, para que essa criança não nasça com comportamentos instalados, né? Uhum. E pós-nascimento também ela vai colocando ali esse comportamento da mãe que se adapta às necessidades, eu estou falando de desenvolvimento aqui, da criança, Uhum. né? E é E importante também como ela dá também importância à liberdade, né? Não é uma coisa assim apenas dirigida, né? Ela vai conciliando essa dimensão da liberdade com direção, né? Precisa também deixar, né, que a criança tenha liberdade para se desenvolver sem tanta tutela. Ela fala assim, a questão da excessiva tutela, né? Que vocês ficam ali tutelando o tempo todo, controlando o tempo todo, sem dar liberdade, isso também não é bom, não é saudável, né? Mas ao mesmo tempo deixar sem nenhuma direção, deixar assim, crescer com batata também não dá. Né? Acho que nem batata deixa largado, né? Batata deve ter, tem que aguar. Nem sei, nunca plantei batata. Você já plantou batata, Veraldo? já tem Deixa que lá. semear, tem que cultivar. Não, tem que cultivar. Né? Nem batata a gente pode deixar crescer, largar quanto mais gente, né? Pois Então, essa relação de direção e liberdade, né? Uma supervisão amorosa, né? Porque, de fato, por mais amorosa que seja uma mãe, um pai, uma família, ninguém sabe quem é exatamente aquele ser que está ali, né? Por mim, inclusive, então precisa também ter essa liberdade para que a pessoa também se desenvolva, né? Mas sem direção, sem limites, sem ordem, né? Fica uma coisa muito deformada, né? Porque Edith Stein ela está preocupada pedagogicamente como que eu vou, né, lidar comigo mesmo, como que eu vou lidar com o ser humano e como que eu vou lidar com Deus. Né? Uhum, Essa é a grande questão pedagógica da Edith Stein. E como já foi dito, Edith Stein entende que essa criança é um projeto de Deus, que está ali uhum, sob os cuidados de uma mãe, no primeiro momento, e depois de uma grande pessoa, que é a professora. Né? E aqui tem uma questão que ela coloca, o autêntico amor materno, no qual a criança floresce como planta, né, como batata, né, exposta ao suave calor do sol, é consciente de que não está aí para ela, ou seja, a criança não está para a mamãe, né? Mas é um projeto de Deus. Ela coloca: trata-se de uma criatura de Deus que deve desenvolver sua natureza o mais possível, né? E logo ocupar um lugar dentro de um grande organismo que é a humanidade. Né? Edith Stein, uhum, quando ela pensa uma pessoa, ela pensa um eu consciente e livre, como a professora Magna colocou muito bem, e ela coloca ali essa pessoa que precisa, essa criança que precisa aprender a lidar com regras. Por exemplo, quando ela já está maiorzinha, que está brincando, né? Que depois ajudar a criança a recolher os brinquedos, né? Não é brincar e deixar lá. Né? Precisamos de educar a criança para lidar ali com as regras. Então essa criança, como a gente já falou, já colocou,
ela é um projeto de Deus, né? E a mãe tem que estar sempre com o pé, às vezes, recuar, né? No sentido de possibilitar, se adaptar, eu diria assim, às necessidades da criança, né? Então, a educação tem que começar no primeiro dia, como a professora Magna já colocou muito bem, né? Ela coloca um pouco a questão das mentiras, que as crianças às vezes mentem, mas ela diz que essas mentiras, elas acontecem, não são mentiras de má fé, é porque a criança não sabe distinguir o que é real do que é imaginário, né? E aí os adultos precisam de ajudar as crianças ali a distinguirem, né, aquilo que é real do que é imaginário. E aí essa Uhum. questão do amor, né? Ela diz, agora chegamos aos princípios mais essenciais da arte materna da educação. O conjunto da arte materna da educação tem que ser regido pelo amor, nunca pelo temor. Então, E ela pelo vai colocar exemplo também, né? O amor e o exemplo. e o exemplo, né? É, isso é fundamental, né? Não é uma pedagogia no sentido apenas de palavras, não desprezando as palavras, né? As palavras são para dizer, mas é uma pedagogia do exemplo, né? Uhum. A grande questão aí que a gente faz a pergunta e que ela vai levantar daqui a pouco é quem são os nossos mestres? Isso olhando Uhum. para a nossa cultura, olhando para a nossa época, quem são os nossos mestres? Porque daqui a pouco ela Uhum. vai dizer, ali, quando a gente passar para a segunda conferência, que na modernidade tem todo um discurso de que, né, porque o Estado assume aí a formação, né, a educação formal, e os pais têm que matricular os filhos na escola, mas ela diz, não se perguntam, né, qual a proposta político-pedagógica daquela escola e quem são aqueles educadores que serão os mestres dessas crianças. Essa questão para Edith Stein é muito importante, como a gente, daqui a pouco, a gente vê, né? Eu estou Uhum. seguindo, não sei como é que está a questão do tempo, só para eu me nortear, me Estamos em solear. 42 minutos aqui já. Deixa eu ler só, antes da gente entrar para a questão durante o período escolar, que é uma coisa muito importante, né, para a gente sair. Até aqui ela está falando da educação como é, focando na mãe, mas essa educação no ambiente familiar, né? Agora ela vai passar para essa questão da idade escolar. Mas uma coisa que eu vou fazer uma tradução aqui meio livre aqui, me desculpe se é alguma coisa, mas ela fala assim, sobre essa importância que já, o professor Everaldo já pontuou, de que é função também de, desde cedo, apontar Deus para a criança, apresentar Deus para a criança. E ela fala assim, para a mãe crente, é necessário faz, fazer com que seu filho conheça o Pai Celeste o antes possível, né? O quanto antes. Sabe que não tem o poder de proteger seu filho de todos os perigos do corpo e da alma, que antes ou depois surgirão. Ela sabe também que ela não vai estar sempre ao seu lado. Por isso, ela tem que ensinar-lhe o quanto antes o quanto ele seja capaz de entender, a pôr-se nas mãos de Deus, a buscar nele consolo e ajuda, e a ver nele o critério o que é suobrar. O que seria isso? O que seria? Você está acompanhando aí? Da Sua sua obra não, obra? Sim, tá. Se ela conseguir isto, da sua pode ação estar não. tranquila sobre o futuro do seu filho, né? Essas palavras dão muito consolo. Não sei, aqui deve ter mães assistindo aqui, eu acredito que sim, né? Mas a importância dessa educação, né? Que às vezes a gente se preocupa tanto com tantas coisas para os filhos, né? E a gente nunca pode esquecer esse essencial, né? Essa parte tão essencial da educação, né? Aprender, ensinar aos filhos de que nem tudo depende de nós não podemos tudo, nós não sabemos tudo, né? Mas ir apresentando desde cedo para os nossos filhos Deus, né? O Pai Celeste.
né? O pai Os seres que humanos. ama, o pai que tudo vê, o pai que tudo sabe, né? O pai que está próximo. Edith Stein aqui é filha de Teresa já, né? Já se encanta, já em 32 ela já tem um tempo aí de conhecimento com Santa Teresa. E Santa Teresa fala de Deus como um amigo íntimo, um amigo próximo, né? Então, Edith Stein aqui, ela tenta passar esse conhecimento para as mães. Olha, apresenta teu filho, né? Ensina teu filho a ter Deus perto, né? Porque se você fizer isso, pode estar tranquila sobre o futuro dele. Então, essa foi algo assim que me tocou também nesse texto, é verdade. E é neste ponto que eu quero passar ali para a segunda conferência, né? Que Uhum, ela coloca que a mãe, né? Que ela coloca muito bem essa questão de que a mãe tem que apresentar Deus, a mãe crente, né? Ela coloca apresentar Deus para a criança e ela fala de uma educação que apresenta à criança Deus e o ser humano. Isso aqui é muito uhum, bonito, né? Porque é o ama teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? uhum, Todo esse fundamento pedagógico em Edith Stein é apresentar à criança Deus e os seres humanos. uhum, Isso é bem. E como que eu acesso os seres humanos? Por via de uma experiência sui generis, que é a empatia ou a entropatia. É a uhum, capacidade de captar um outro ser humano, humano como eu, e para usar uma linguagem aqui teológica, criatura como eu. Né? Mendigante de sentido último para a existência como eu. Né? Isso é importante porque daqui a pouco, na adolescência, ela vai colocar as crises dos adolescentes. Né? E nós uhum. conversamos hoje, né? Porque ela também E ela foi uma. mesma passa, né? Ela tem essa vivência, né? Mas Uhum, ela disse que a mãe colocou esses fundamentos, ela precisa de silenciar, porque aquele é um momento muito, muito de turbulência, o adolescente está passando por questões hormonais, tem muitas coisas que estão ali. Mas se esses fundamentos foram bem colocados, bem vivenciados, deixa as coisas acontecerem, porque quem busca a verdade busca Deus, quer saiba, quer não saiba. Isso é algo que nós vamos uhum, também depois. uhum, Então, esse é nosso link para o segundo momento, que é uma pedagogia que apresenta Deus e os seres humanos para a uhum, criança. Porque essa confiança em Deus e essa confiança no ser humano para Edith Stein é muito importante. uhum. Então, aqui a gente tem agora um outro passo, né? A criança que sai ali daquele ambiente familiar e vai para uma escola, como você já incluiu, já adiantou, né? Muitas vezes a gente não se faz a pergunta, né? Quem é o ser humano para essa escola, né? Essa escola vai formar como? Para quê? Vai formar ou vai, né? Então, ela vai colocando aqui uma questão de uma preocupação, ela traz em si uma preocupação, inclusive com visões materialistas, né? Ela cita aqui a questão de práticas pedagógicas assim muito modernas, empolgantes, tal, mas ao mesmo tempo um viés materialista que se preocupa muito com, com coisas muito práticas, tal, mas às vezes esquece de se preocupar com as realidades mais internas da criança, as suas alegrias, os seus sofrimentos, os perigos a que ela está exposta, né? Enfim, ela vai colocando aqui todas as preocupações que ela traz, né? Então, como é que a gente pode ir apresentando isso e atualizando também atualizando não no sentido aristotélico, atualizando no sentido, né, de trazer também, que essa também é uma preocupação nossa, né, dos nossos dias. Né? Que escola nós estamos oferecendo para os nossos filhos, né? Que visões de ser humano estão impregnadas ali? Né? Será que vai formar, deformar? Enfim, vamos
entrando também nessa questão, Everaldo. Então, a gente chega aqui no primeiro ano do ensino fundamental, né, para usar uma linguagem nossa, Aham. de pedagogia, né, é, que é esse momento em que a criança não está mais só com a mãe. Ou a mãe aqui pensando no, né, claro que nesse ambiente de maturação, né, não se está só com o pai, etc. Mas surge na vida da criança uma grande pessoa. Essa grande pessoa, ela fala da professora, mas aqui tem metáfora, né? Ela está Uhum. falando dos mestres, né? Ela, agora, quem são os mestres dessa criança? E tem toda uma... essa chegada da criança à escola e a criança que tem a necessidade de compartilhar as experiências do ambiente da instituição escolar e do ambiente da sala de aula, né, com os pais. E nem sempre os pais estão abertos para essa escuta. Né? E ela chama muita atenção também do modo como os pais apresentam essa escola para a criança. Tem que apresentar como uma instituição bela, uma instituição. Né? O primeiro dia de aula, não sei se vocês têm prestado atenção, a mídia mostrando ali o primeiro dia de aula ali do ano letivo, aquelas, é uma coisa assim assustadora. Né? Eu fico olhando aqui no Brasil. Né? E Edith Stein, ela chama muita atenção aí, tanto dos pais quanto da escola, preparar esse momento, né? Para receber a instituição que tem que estar preparada para receber essas crianças, porque para a criança é um momento muito importante, esse momento que ela chega à escola. É uma etapa nova que surge ali, não só para a criança, também para os pais. Né? Bem, os psicanalistas eles vão tocar ali na questão do Édipo, né? Aí dessa relação de uma mãe com a professora, etc., que nós não vamos entrar aqui em Edith Stein. Mas tem muitas questões aí. Mas a criança ela quer conversar em casa sobre as experiências da escola. E é, os, os pais nem sempre estão abertos. Né? Às vezes até falam mal. Eu até citei hoje, ali a gente conversando, Matilda, né? Que é um filme Uhum. belíssimo para a gente ver esse ponto aqui da Edith Stein. Porque Matilda é uma Edith Stein no sentido de busca ali da verdade, e ela tem uma família totalmente desestruturada, né, que não dá espaço para essas conversas, né, e falam mal. E, bem, ela tem que estudar com a televisão ligada, etc. Né? Então, Edith Stein vai aqui agora tocar nesse ponto do Estado moderno, que eu vou chamar aqui de pedagogia cidadã, ela chama de educação, para usar uma linguagem dela, né, essa educação cidadã, né, de que tem que matricular. Né? Mas ninguém pergunta qual é a proposta político-pedagógica dessa escola. Quem são esses educadores? Né? Porque esses educadores, eles podem tanto formar como deformar, como a professora Magna já colocou isso aqui muito bem. Né? E aí ela coloca toda essa questão, né, que já foi colocada também, essa questão do corpo, essa questão da alma, né, e esses danos que podem ser causados aqui à alma, né, nessa escola. Né? Ela fala aqui dessa essa nova escola, que não é a escola nova, né? Aqui da nossa tendência pedagógica. Né? É um texto de 32 que ela fala: essa nova escola satisfaz a natureza, perdão, infantil mais amplamente do que normalmente hoje acontece, né? E aí ela vai colocando essa questão das crianças, como que elas vão tendo essa experiência pedagógica, como que elas vão se relacionando com seus mestres, como que elas vão se relacionando ali com seus companheiros, né? Porque esses companheiros eles são muito importantes para Edith Stein, que é esse contato que a criança tem com os seres humanos. Né? E aí temos a questão da adolescência, né, que ela coloca, que é um momento de crise para os adolescentes, tem todas essas questões hormonais, etc., e que a mãe tem que ter paciência. Né? Não adianta confrontar. Outro dia eu escutei uma mãe muito sábia, duas mães que conversavam, e eu me lembrei muito dessa fala de Edith Stein, porque o garoto namorava uma garota que a mãe não admitia o namoro. E aí a outra mãe muito sábia disse para ela: tu gostas do teu filho?
Ah, eu o amo e é por isso que eu não quero que ele namore com a Mariazinha. Ela disse assim, então te aproxima das pessoas que ele gosta, porque ele, podemos espantá-lo. Edith Stein pensa bem por aí, né? Uhum. Como diz Teresa, né? Nada te turbe, né? A paciência tudo supera, né? Bem por ali, né? Uhum. Mas tudo depende do fundamento, né? De como foram Uhum. aqueles primeiros momentos ali na vida da criança. E aí, Uhum. caminhando já para encerrar aqui, porque o que está aqui bem é essa proposta político-pedagógica da escola e como é que essa relação para nós pedagogos é muito importante, como que se dá a relação famílias, escola e comunidade, né? Porque Edith Stein, ela pensa um ser humano integrado na comunidade. E a comunidade é esse eu, esse lugar onde o eu particular dá lugar a um outro de modo que a gente possa dizer nós, né? É uma pedagogia que passa pela relação com Deus e com os seres humanos. Dito em linguagem mais estranhante, é uma pedagogia empática, né? Que ela é, propõe. E, por fim, eu quero até colocar essa questão aqui, né? Este é o caminho e função da mãe, cada vez mais retrair-se, né? Então a mãe, ela tem que educar, né? Ela tem que apresentar Deus, mas ela tem que estar com um pé dentro e um outro pé fora, porque a criança, o que ela precisa aqui é de colocar em ato o que está em potência, um ser humano em potência, né? E em potência, esse ser humano é um projeto de Deus. E ela tem que ajudar tanto a escola quanto, mas principalmente a mãe, ajudar a criança a chegar a uma maturidade para descobrir o que Deus quer dela e que lugar que ela vai ocupar ali no seio da humanidade. Ela Uhum. coloca não querer fazer valer a própria pessoa. Então, a criança não é um projeto dos pais, né? Eu fico olhando, professor, aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? É um filme muito, muito forte, né? E para quem não assistiu, né, os pais querem que o filho, numa época que muito valorizada a engenharia, o direito, né, os pais querem que que o garoto estude engenharia. E o garoto faz uma opção pelas artes. Uhum. E eu não vou falar mais do filme, Não vai dar spoiler. mas deixa que vocês assistam, né? Então, por isso, o retrair-se, né? É ajudar a pessoa a descobrir o que Deus quer dela, né? Se não mirar a meta, né? Que ela coloca para que a pessoa chegue a descobrir o que Deus quer dela, né? Ali no seio da humanidade. E o início, ela coloca aqui, ao início da criança totalmente, no início a criança totalmente está nas mãos da mãe, e cada vez mais ela se emancipa, né? E depois chega um dia que, que ela tem que deixar a mãe totalmente, né? Quase que um segundo nascimento, ele está e coloca uma separação espiritual, que Uhum. pode ser muito mais doloroso do que o primeiro. Então, essa Uhum. mãe que vai se trabalhando. Não é à toa, professor, que essa relação da sogra com a nora e etc. Né? Nem sempre essa transição Uhum. aconteceu de modo sadio, né? Então, esse sair do seio da família para o seio da sociedade, da humanidade, também é algo Uhum. que precisa a mãe se trabalhar, né? E fala, Interessante isso, né? Ela fala desse primeiro momento que a criança sai do seio da família para entrar na escola, né? E ali tem a sua primeira. E depois dali da vida escolar para o mundo, né? Para a humanidade, né? Então, são, realmente são essa passos pedagogia de sucessivos. mãos dadas, Aham. essa pedagogia de mãos dadas, né? Que Uhum. a gente dá as mãos aos mestres, a mãe ali que faz a transição para a escola, e Uhum. agora a mãe, bem, os pais, eu quero colocar aqui, e os mestres que encaminham essa pessoa para a humanidade.
E que essa Uhum. experiência do humano, e você falava de Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, né? Quando ela fala de Jesus, ela fala da sacratíssima humanidade. Né? Que a gente possa ter uma humanidade, uma sociedade sadia, né? É, vivemos tempos tão sombrios, né? Mas resta-nos a esperança de uma humanidade sadia, né? Que nos conduza até Deus. Né? Bem, Uhum. Para Deus e talvez seja, para os outros, né? pois é. Isso Então, mesmo. talvez seja uma utopia, né? Mas a Não, utopia. esse é o projeto. Não tem nada de utopia. Nós existimos para isso, né? Nós fomos feitos para isso, para Deus e para os outros. Everaldo, vamos ver aqui estão perguntando como temos acesso aos materiais usados. Nós estamos usando aqui a, a Atila. Mostra aí o teu livro, são as obras completas em espanhol que ele está utilizando. Essa é uma conferência que está no tomo 4, que são os escritos pedagógicos e antropológicos. Essa é a conferência 20. É um tomo assim com várias conferências que ela dá sobre educação, cursos, tal, e aí é a conferência 20. Infelizmente nós ainda não temos traduzida aqui. A Paulus está traduzindo aos poucos, né? Esse ano completou 90 anos a Paulus. Eu tive até a oportunidade de fazer uma live lá com eles, comemorativa. Eu disse, eu espero que no centenário da Paulus a gente esteja aqui celebrando as obras completas já em português, né? E nós teremos, espero que nesses próximos aí, nos próximos 10 anos tenhamos tudo isso em português, mas por enquanto a gente está usando essa obra aí em espanhol que foi utilizada, certo? É, vamos ver. É, eu queria. O Danilo está aqui. Danilo, eu não te vejo, Danilo. O Danilo tem uma. Ah, está aqui. Queria convidar o Danilo aqui para fazer uma pergunta, algum comentário sobre essa live. Boa noite, Danilo. Oi, Boa noite. Boa noite, travou. Magna. Boa noite a todos. Tá travando? Estou ouvindo você bem. Tá ouvindo? Pronto. Uhum. Conheci o professor Boa noite. Everaldo. Não, estou vendo pela primeira vez e gostei muito parabenizá-lo pela maneira bem didática como ele apresentou, principalmente o início para aqueles que estão engatinhando na obra steiniana. Foi bem interessante esse panorama histórico das obras de Edith Stein aqui no Brasil. Foi bem interessante essa colocação dele também. Uhum. E agradeço o convite, a oportunidade da Magna para me fazer uma pergunta. Primeira coisa é que a Edith Stein, na minha concepção, ela é muito. Os seus escritos são muito provocativos. Eu me sinto sempre muito provocado por ela em vários aspectos. Né? E foi bem interessante agora no final já da live, quando o professor Everaldo falou sobre utopia, lógico, dizendo que isso poderia parecer uma utopia, mas a Magna automaticamente disse, não, isso é um projeto, nós estamos aqui para isso. E a minha pergunta vai muito com base nessas duas palavras. Primeiro, professor Everaldo, diante dos desafios dessa educação integral, dessa educação para o amor, né, diante de um mundo também tecnicista, majoritariamente tecnicista, que nós encontramos, seja no nível superior, no nível fundamental, no nível da educação infantil, também a gente pode falar dessa maneira. Qual é o principal ensinamento e conselho, digamos assim, da Edith Stein, principalmente para nós educadores? Essa é a minha pergunta que eu deixo. E desde já, mais uma vez, agradeço e parabenizo pela exposição. Obrigado. Bem, é uma pergunta bem difícil, mas eu Uhum. vou tentar aí aproximar, né? Eu estava aqui escutando e me lembrando
um colega meu aqui, nós vamos apresentar um trabalho sobre Irmã Dulce, a experiência cristã de Deus de Irmã Dulce no congresso no Chile, né? E ele brinca, Irmã Dulce, falando, para mim nada, só para as crianças e para os pobres, né? Então, Edith Stein, a grande questão que está aqui é uma pedagogia do exemplo, né? Esse encontro, algo muito caro aqui para Edith Stein e também para Russell é como que acontece os encontros entre os seres humanos. Eu diria de um outro modo, né? Como a experiência que um eu faz do outro. Né? Eu penso que o que Emmanuel Levinas chama de epifania do rosto. Né? Edith Stein nos convida a um encontro com o outro e um encontro com Deus. Né? Esse espaço pedagógico, ou, para falar também de uma relação de Estado, esse espaço político-pedagógico, onde a gente dirige o olhar para o ser humano. Né? Porque o modo de conceber e fazer pedagogia de Edith Stein é um modo de conceber educação que nos aponta esperança. No filme A Sétima Morada, ela encontra com um dos professores, né, que olha para ela e ri dela, ele é soldado ali, numa estação de trem, e ele diz para ela diz para ele, salve-se. Né? Edith Stein é alguém que não desiste do ser humano. Né? Então, mesmo em tempo, talvez é aquilo que coloca ali o Saramago naquele livro Ensaio à Cegueira, né? A importância de enxergarmos quando ninguém mais enxerga. E ela nos convida, né, pedagogicamente, aqui eu diria, militar, entre aspas, por um fundamento na sociedade. A Edith Stein foi uma pessoa que participou ativamente da vida política no sentido de, nesses encontros humanos, como que eles se associam. E ela coloca aqui a massa, a sociedade e a comunidade. O modo de conceber e de fazer educação de Edith Stein é de inserir o ser humano numa comunidade. Porque o único modo de vida associativa capaz de abarcar uma pessoa nas suas dimensões corpórea, psíquica e espiritual é a comunidade. Né? Por que não a sociedade? Por que não a massa? A massa, ela está configurada com vínculos corpóreos psíquicos. Falta o ser humano na massa a dimensão espiritual. E Edith Stein coloca muito bem, porque ela viveu em tempos difíceis também, ela coloca ali essa questão infecto-contagiosa. Né? A massa é arrastada por um projeto alheio. E aqui, esse ser humano educado a partir da perspectiva de Edith Stein não é um projeto de mamãe, não é um projeto do Estado, é um projeto de Deus. E essa pedagogia tem que ajudá-lo a conhecer a si mesmo, conhecer o ser humano, conhecer Deus. Isso não é possível numa sociedade de massa, por quê? Porque a pessoa humana está ali fragmentada. Na sociedade, Edith Stein entende sociedade como contrato. No contrato nós temos o objeto, nós temos ali as partes. Né? Chega um dia que ali aquela sociedade não tem mais interesse nos fins ou mudam. Bem, esse modo de vida associativo não abarca a pessoa humana. E o que é a comunidade? É esse lugar, né, onde o eu mira e encontra um tu, né, e, para usar uma linguagem do Buber, do Martin Buber, um tu eterno. Né? Nesse encontro com o outro, eu descubro um outro. Né? Emmanuel Levinas diz, né, na epifania do rosto do outro, é preciso ser sensível para que aconteça a epifania do rosto do outro. E o outro, quando se revela, não é só o outro que se revela, é também o infinito. Né? Então, essa é a proposta político-pedagógica de Edith Stein, uma pedagogia do encontro e de uma relação sadia com seres humanos. E, de mãos dadas, e aqui quando ela é presa no Carmelo de Et, em 42, né, que as irmãs ficam preocupadas ali, quando a polícia bate a porta e, bem, logo em seguida ela diz, vamos, Rosa, em nome do nosso povo. Então, Edith Stein é alguém muito ligado ao seu povo, né?
e que faz essa experiência, e eu diria, para usar uma linguagem de Teresa, aí vai a caminho da sétima morada com Rosa, ou seja, com um ser humano como ela. Né? Uhum. Então, esse é o nosso caminho. Né? Não Que desistir. maravilha, Everaldo. Pessoal, manda corações aí. Quem gostou, manda coração. Eu só quero dizer que no seu rosto eu encontro, você me revela o infinito, viu, Everaldo? Muito bom. Nós todos que estamos aqui assistindo, vendo essa sua expressão tão verdadeira, né? E é importante esses momentos, porque são momentos de encontro, né? Que renovam em nós a esperança, né? Porque quantas vezes nós nos sentimos sós, né? Quantas vezes as pessoas, os que estão aqui nos assistindo, dizem, nossa, eu queria isso, mas eu me sinto tão sem força, tão sozinho, né? Eu não consigo, isso é grande, esse projeto é grande demais, né? Não dá, mas é assim, é uma sementinha que vai se colocando aqui, outro ali, e a gente vai juntando força e vai se fortalecendo, né, nessa comunidade, às vezes até uma comunidade virtual, mas são formas, né, formas de que essas sementes de eternidade que já existem no nosso coração, elas vão sendo regadas através de momentos como esse. Né? O Danilo está agradecendo aqui. Deus abençoe sempre. O Danilo eu acabei não apresentando. O Danilo recentemente assim está acompanhando as lives, está participando de um grupo de estudos nosso. Ele é professor do Instituto Federal, lá acho que no Rio Grande do Norte, né, Danilo? Enfim, é pai de vários, tem acho que 4 ou 5 filhos, então está aqui como conhecendo Edith Stein, já é professor há muito tempo em escola técnica, né, que tem ele trouxe essa questão do tecnicismo muito forte, mas ao mesmo tempo se encantando com Edith Stein, então é isso aí, né? Essas provocações, como ele diz aí, são para a gente se sentir provocado mesmo, por um momento como esse, né? Eu acertei, né, Danilo? Tá bom, apresentei você certo. Então é isso. Nós queremos te agradecer, Everaldo, pela sua disponibilidade, viu? Por você estar aqui. Não sei se o pessoal está te parabenizando aqui, não sei se teria, com certeza teria mais outras perguntas. Se alguém, enquanto eu vou agradecendo aqui, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, ou até mesmo algum aí dos alunos, estou vendo que tem alunos aqui que quiser entrar aqui para falar alguma coisa, é só solicitar aí, tem uma câmerazinha, você solicita que a gente coloca aqui no susto, se alguém tiver alguma palavra aí para falar ou alguma pergunta ao vivo ou escrita aqui, ainda está em tempo. Enquanto isso, a gente já vai aqui realmente caminhando para um encerramento. Pessoal, que maravilhoso te ouvir, parabéns, meu mestre, que você tem mestre de um monte de gente, eu só vi o pessoal aqui falando grande mestre, grande professor, então os teus alunos estão aqui, né? É um amigo, Everaldo, gratidão pelos seus ensinamentos, enfim, os coraçõezinhos estão subindo, esses corações só a gente que está aqui ao vivo vê, viu, Everaldo? Quem for assistir essa live depois não vai ver esse monte de coração aqui subindo. Mas é isso. Você gostou, Everaldo, de estar aqui comigo? Eu gostei. Eu estou gostando ainda. Pelo celular, Everaldo. A gente conseguiu, Everaldo. Pois é. Gente, eu quero fazer uma fofoca de bastidores. O Everaldo até o último minuto queria fazer pelo notebook. Mas, pelo amor de Deus, pelo notebook. Mas não, live no Instagram não dá para fazer, só tem que ser pelo celular, Everaldo. Mas aí deu certo, né, Everaldo? Deu certo, eu fiz aqui um estúdio conforme. Eu tive uma grande mestra. Ótimo. Maravilha. Deu tudo certo. Então, queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui, que esteve conosco, né? A Pastoral Universitária da PUC São Paulo, né? Que incentiva, que de alguma forma, que é quem investe aqui nesta live, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, é o grupo de pesquisa da PUC do Paraná, e eu quero convidar para a próxima live, né? Vocês sabem que nós temos lives mensais aqui no Instagram do Shalom São Paulo,
sempre às segundas, quintas. Esse mês nós estamos às segundas, quintas, nesse mesmo horário, às 8h45. Nossa próxima live vai ser dia 14 de outubro, com a professora, a doutora Vera Dúlios. Ela fez o doutorado dela sobre a questão da formação de professores, né, a partir da visão de Edith Stein. Ela foi, inclusive, esteve na banca dela a professora Jacinta Turolo Garcia, ela foi orientanda da Clélia, não é isso, Everaldo? Ou não? Não me lembro. Não lembro, pronto. Então não vamos falar, mas eu tenho quase certeza. Mas a irmã Jacinta estava na banca, então ela vai trazer esse tema da formação de professores, né? Que ele está falando de educação e tal. E aí ela vai falar especificamente dessa questão da formação de professores dia 14, na véspera do Dia dos Professores, que é dia 15, né? Que é dia de Santa Teresa d'Ávila, grande mestra. Então, estaremos aqui falando sobre formação de professores às 8h45. Ainda está aberto o convite, né, para quem quiser prosseguir conosco. Nós estamos com um grupo de estudos sobre esta obra aqui, A Formação da Pessoa, em Edith Stein, da irmã Daís Berg, a tese de doutorado dela. E nós estamos estudando, são 8 encontros, tem um cronogramazinho, estão sendo encontros quinzenais, numa plataforma fechada, enfim. E aí, quem desejar ainda participar, a gente só teve o primeiro ainda, e aí o nosso próximo encontro vai ser na próxima quinta-feira. Então, quem quiser ainda entrar, precisa adquirir o livro, fazer a leitura prévia, a gente tem um calendário de leituras, e aí está convidado para seguir conosco até dia 2 de dezembro. Nós estamos estudando assim, parte por parte, tem um grupo bacana. Olha, eu fiquei muito animada, viu, Everaldo, na semana passada. Um grupo, assim, muito bacana, de gente do Brasil inteiro, de várias áreas, filosofia, teologia, artes cênicas, pedagogia, tinha seminarista, tinha pai, tinha mãe com criança, com bebê de colo. Olha, pensa num negócio bonito, a diversidade, né, de pessoas interessadas. Estudar ali, tendo, uns já fizeram TCC, outros já fizeram mestrado, outros estão tendo contato pela primeira vez. A intenção é essa, é voltado mais para um público de introdução, mas, assim, todos são bem-vindos. Então a irmã Jacinta está dizendo aqui que a Vera Dúlios foi orientada pela Clélia Peretti. Muito obrigada, irmã Jacinta. A senhora está antenadíssima. Olha, eu só quero dizer que ver a senhora assistindo live é uma coisa mais linda do mundo, assim. Fazendo live, assistindo live ao vivo. Olha, é uma coisa linda. A juventude espiritual dessa mulher. Então é isso. Então, quem quiser ainda entrar, me manda um direct no meu Instagram pessoal, Magna_Shalom. Certo? Aí manda um direct lá, eu mando o link para você entrar no grupo fechado. Então, são 8 encontros, a gente já fez uns, tem mais 7. São encontros gratuitos, tal, só precisa desse comprometimento. Adquirir o livro e fazer as leituras e participar dos encontros. Está sendo bem bacana e você ainda vai ser bem-vindo. Você, no caso, eu estou falando com o público, tá, Everaldo? Você já não precisa mais disso. Você já caminhou bastante, já, né? Então, é isso. Muito bom, muito bom. Obrigada, Cecília. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Everaldo? Eu quero agradecer à professora Magna Mendes, né, por me possibilitar esse momento. Eu digo, este encontro, né, com seres humanos tão belos, né? Professora irmã Jacinta, que está aí conosco, uma grande mestra. O meu abraço, o meu eterno respeito, a minha eterna gratidão, né? Uma grande mestra, né? Colegas de caminhada ali na PUC Paraná, professora, né, Maria Cecília, eu não sei quem está aqui por conta de que não Eu vou aparece. dizer ainda assim, tem várias pessoas aqui, mas eu queria só destacar, né, ainda a presença da irmã Daís Berger, que aqui eu acabei de falar do livro dela, ela está aqui conosco, a Excelente Cecília, obra. a Patrícia Teixeira também, enfim, então é muito bom ter vocês aqui, a comunidade steiniana que vai se reunindo por aqui, todos os colegas que nos acompanham, enfim, é sempre bom estarmos aqui.
Agradecer a cada um, né, de modo singular, né, empaticamente, e acredito, eu saio deste momento mais rico em humanidade. Né? Uhum. Grato, a minha palavra última é gratidão. E estarei Isso. sempre à disposição para aprender e aprender a aprender com cada um, com cada uma. Né? É por aí. Maravilha. Então, eu queria só ainda dar só um último destaque, né? Hoje é dia 9 de setembro, né? Eu estou falando a data de 2021, porque essa live vai ficar salva, as pessoas vão assistir em qualquer outro momento da vida. Mas no próximo sábado é dia 11 de setembro, né? E nós queremos. Essa data é uma data marcante para o estudo steiniano aqui no Brasil, porque foi o dia que a professora Ângela Lisbelo chegou aqui no Brasil, há 20 anos atrás, né? Então, é uma data marcante, né? Então, a gente quer deixar esse registro e esse agradecimento público, né? A professora Ângela Lisbelo, a irmã Jacinta, né? Por esses frutos, né? Por ter semeado durante esses 20 anos, ter difundido tão bem Liechtenstein aqui no Brasil. Claro que o Brasil é gigante, enfim, tem muito chão ainda pela frente, mas elas foram grandes protagonistas, né, todo esse movimento. A gente quer deixar esse registro e esse agradecimento aqui, né? Aqui há 2 dias, 11 de setembro, faz 20 anos da chegada da professora Ângela Lisbela aqui no Brasil. Ok, né, Veraldo? Vamos descansar? Ok, muito obrigado. Obrigada a você. Até Tá, mais. Boa noite. Bom descanso. boa noite.